Quem está com a Bíblia aí, ou abra a Bíblia, né, ou o celular, o aplicativo. Quem não tiver, só se liga nas palavras. Lucas capítulo 5. Da última vez que eu tive aqui, olha lá a última vez que eu tive aqui. A última vez que eu tinha aqui, eu tava de trança. A mesma cara. Eu fiz essa cara aí, eu não fiz essa cara aí não, velho. Eu fiz essa cara aí? Não, eu não fiz essa cara aí não, não é possível, velho. Olha o nariz, olha o tamanho do nariz. Caraca. Olha o tamanho da chapuleta, velho. Alguém lembra por que eu estava derretendo? Cara, que alegria compartilhar de uma vitória com os irmãos. Que alegria, cara. Eu lá do Espírito Santo compartilhando do momento de alegria com vocês aqui, que da última vez, né, não tinha um ar-condicionado. A gente pulou do mesmo jeito. E hoje com ar-condicionado a gente está aí, para a glória de Deus. Quem estava aqui da última vez que eu tive aqui, dá um sinal. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvo a Deus pela vida de vocês, por permanecer. É muito comum a gente ir num lugar, né? Aí fala, cadê aquele jovem que estava aqui? Não está mais. E isso dá uma tristeza tão grande no coração. Mas quando a gente volta no lugar e vê as mesmas pessoas de novo e mais gente diferente, aí a gente sente mesmo que a semente está sendo espalhada e está caindo em terra fértil e está multiplicando. Então louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu separei da última vez aqui o meu testemunho, e tem bastante gente aqui que não me conhece. Então eu vou contar algumas histórias que ficou para trás da última vez, né? Eu vou usar o livro de Lucas, capítulo 5, só lá o versículo 8, que diz bem assim: quando Simão Pedro viu, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. E o 9 vai dizer: pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que eles haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeus, que eram sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: Simão, não tenha, de agora em diante você será pescador. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia e deixaram tudo para segui-lo. Amém? Essa leitura bem emblemática da Bíblia, da pesca maravilhosa, você já conhece, né? A musiquinha Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João. Criança é assim, não pode começar não, irmão. Se começar, meu irmão. Isso, muito bem. É dessa passagem, Lucas 5, entendeu? Pedro, Tiago e João num barquinho, pescando a noite inteira, não pegaram nada. No outro dia de manhã, chega Jesus, acompanhado por uma multidão. Jesus já tinha pregado em vários lugares, a multidão estava seguindo Jesus para ouvir ele ensinar sobre a palavra de Deus. Vocês estão aí? Chega Jesus com a multidão na praia de manhã. Pedro, Tiago e João lavando o barquinho e as redes. Jesus chega, a multidão apertando. Jesus vê o barco de Tiago e João. Jesus pede o barco emprestado. E eu vou explicar para vocês por quê. Imagina que eu sou Jesus.
Eu sou Jesus. Vocês são a multidão. Nossa, toque em mim, a irmã aqui está com fé, hein, varoa? Aí eu cheguei, como Jesus aqui, a multidão me apertando, eu estou pregando, olha só. Você entendeu? A multidão apertando Jesus, quem estava perto estava ouvindo. Mas a multidão apertando quem estava longe. Como é que eu ouvi? Aí Jesus faz o quê? Pede o barco emprestado. Ele sobe no barco para fazer mais ou menos igual que eu estou aqui, ó. A própria acústica da praia ia fazer com que a voz de Jesus alcançasse toda aquela multidão que estava perto. E quando Jesus faz isso, eu lembro da passagem que ele diz que aquele que ouve essas palavras e não pratica é como aquele cidadão que faz a sua casa e edifica as suas colunas na areia. Jesus queria que as pessoas ouvissem, entendessem, porque ouvir por ouvir, falar por falar, até papagaio fala, falar por falar, até papagaio fala. Jesus queria falar, mas queria que as pessoas entendessem, praticassem aqueles ensinamentos que ele estava dando a respeito do reino de Deus. Aí ele diz em Mateus uma parábola que aquele que ouve e não pratica é semelhante àquele homem que constrói sua casa sobre a areia, edifica. Ele cava lá 2 palmos. Alguém aqui trabalha com construção? Quem trabalha com construção aqui, civil? Alguém? O irmão. Imagina a cena, irmão. Vai construir um templo igual a esse. Cava 2 palmos na areia, chapa cimento e levanta a coluna daquela ali, ó. Jesus disse na parábola que vai vir vento e tempestade. O que é vento e tempestade? Vento e tempestade é o dia mau. E o dia mau vem para todo mundo. Alguém aqui já teve um dia mau? Crianças já tiveram um dia mau? Adolescentes, jovens, tiveram um dia mau? E os adultos aí, os homens, as mulheres, já teve dia mau? Um dia, o dia mau bate na porta. Um dia, o dia mau vem, ó, bate na porta. Mas o dia mau é uma fase. E a galera que joga videogame aí, toda fase passa. Então o dia mau vai. E quando passar o vento e a tempestade, quando passar o dia mau, a casa vai estar? Não vai estar. Porque foi edificada na areia. O vento vai passar, a tempestade vai soprar e a casa vai estar em ruínas. Mas em compensação, aqueles que ouvem essas palavras e as praticam é semelhante àquele homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Ele começa a cavar, irmão. Começa a cavar 1 metro, 2 metros, só areia. O pessoal que está ali, os ajudantes de obra, vai tudo indo embora. E ele continua cavando, 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 até chegar um momento que ele, opa! Rocha. Achei. Traz furadeira, traz concreto, traz tudo. Sobe a coluna. Aonde? Na rocha. O vento vai vir. A tempestade vai vir. Vento e tempestade é o quê? Dia mau. E o dia mau um dia? Mas todo dia mau é uma fase. E toda fase? E quando passar o vento e a tempestade do dia mau, a casa vai estar? Porque está firmada? E como é o nome da rocha? É por isso que a gente enverga, mas não quebra, varão. O vento sopra, a gente enverga, bate lá no chão e enverga, mas não quebra, porque a nossa casa está firmada e a rocha é. Jesus queria que eles ouvissem
a praticar aqueles ensinamentos. E Jesus começa a pregar, e tudo que é bom, acaba. Jesus parou, acabou a pregação. Quando ele acabou de pregar, ele devolveu o barco. Só que quando ele devolve o barco, o que a Bíblia diz nessa passagem? Que Pedro, Tiago e João estavam tentando pescar a noite toda, mas não pegaram nada. E de manhã eles estavam lavando as redes. Por que eles pescavam à noite? Olha o que eles faziam. Pegavam os peixes maiores. Tem gente que pesca aí? Tem pescador aí? Irmão, tem um pescador ali. Um dia eu fui pescar, irmão, para nunca mais. Paz, e os caras, vão pescar? Vão. Aí eu falei, cadê a vara de pescar, né? Os caras, nós vamos jogar tarrafa. Eu falei, irmão, nunca, nem sei que... Vamos jogar tarrafa. Aí me botaram na água gelada, meu irmão. Mandaram eu esticar uma rede assim. Final das contas, não pegamos nada. Fiquei frustrado. Nunca mais voltei. No outro dia, de manhã, os caras falaram bem assim: vamos pescar, neguinho? Eles me chamavam de neguinho, né? Neguinho, vamos pescar? Eu falei, vou nada. Agora, vão agora, o sol quente, né? Eles, não, a gente vai de noite, cara. Eu falei, cara, de noite, que pescar de noite, que... os bichão é de noite que pega. Aí eu peguei e entendi, cara, o que eles faziam? Eles pegavam os peixes naquela pesca que a gente está falando aqui. Eles pegavam os peixes maiores, os peixes menores, né? Colocavam perto do barco, assim, de isca. Os maiores vinham para se alimentar dos menores, aí eles pescavam. Só que durante o dia, os peixes viam o movimento do barco, o movimento dos pescadores, e os peixes assustavam os peixes, né? Os peixes não vinham, os peixes se afastavam. Então, o que eles faziam? Tentava pescar a noite toda. Não pegou nada, o que eles faziam, mano? Vida que segue. Lavar a rede, de noite a gente volta. Para vocês entenderem melhor aqui, Jesus olha para os caras e manda eles voltarem para a água. Até aqui tudo bem. Pedro volta. Os caras voltam para a água. Até aqui tudo bem. Tudo bem se a gente não entender a profundidade do que está acontecendo ali. Os caras estavam lavando a rede. Jesus mandou voltar e jogar a rede de novo. Pescaram a noite toda, não pegaram nada. Jesus mandou voltar de dia. Tudo bem. Tudo bem. Até entender, irmão, a profundidade do que está acontecendo aqui. Para vocês entenderem, eu já vendi picolé na praia. Eu sou do Espírito Santo, lá de Vila Velha, que faz parte da Grande Vitória. É uma ilha, tem bastante praia, para tudo quanto é canto é praia. E eu vendi picolé na praia já. Imagina a cena: eu pego a minha caixa de picolé e vou para a praia. Alguém aqui conhece o Espírito Santo aí? Não é o Espírito Santo que desce como um fogo, não. É assim, o estado do Espírito Santo, né? E o Espírito Santo da Trindade, quem conhece aí? Então o que acontece? Imagina a cena: eu pegando a minha caixa de picolé, colocando meus picolés dentro, caixa de isopor, né? A bag, né? Coloco os meus picolés ali. 7 horas da manhã, irmão, o sol já está trincando a moleira. Aqui também, né? Ou ainda está meio friozinho ainda, né? Lá 7 horas da manhã o sol já está trincando. Lá 7 horas é 27. Aí você vai pegar água na geladeira, quando você volta já está 33. E a sensação térmica de 79. Aí eu levo os meus picolés para a praia. 7 horas da manhã eu já estou lá. Qual um picolé bom aqui? Picolé açaí? Quem concorda que picolé açaí é um picolé bom aí? Saíde? Picolé açaí. Picolé, não, a marca. Hoje. Que bom.
Que bom. Quem acha que o que bom vale? É, que bom, olha lá. Geral falou que é que bom, velho. Não, perdeu, varão. Geral falou que é que bom. Que bom. Imagina, enchi a caixa da minha bag de que bom. Sol trincando. E eu tô lá na praia. Olha, que bom. Picolé, que bom. Picolé, que bom. Geladinho saboroso. Picolé, que bom. Mulher bonita, não compra. Como é que é? Irmãos, 7h30, 8 horas, 10 horas. Nenhum picolé vendido. Aí eu começo a andar mais para longe da praia. Picolé, que bom. Saboroso, geladinho. 11 horas, meio-dia, nenhum picolé vendido. Irmãos, aí eu nem paro para almoçar. Continuo correndo na praia. Olha o picolé, olha o picolé. Irmãos, vai dando 3 horas da tarde, 4 horas, 6 horas, o sol começa a sumir. O sol aqui some que horas? 6h30? É? O sol começa a descer. Eu olho para minha caixa de picolé, os picolés já estão mole. Nenhum picolé é vendido no sol quente. O que eu vou fazer? Pegar minha caixa de picolé, voltar para casa, colocar no freezer e no outro dia de manhã comer? Ô, minha irmã, você não está... Não, minha irmã, vou ter que vender. Comer. Que sobrar, come. Ah, entendi. Volto para casa, vou botar os picolés para gelar. No outro dia de manhã, né? Vida que segue. Só que imagina a cena aqui. Eu com a minha caixa de picolé, voltando, desanimado com quem rodou a praia toda no sol quente e não vendeu nada. Aí eu chego na calçada, no calçadão. Aí vem um homem e fala: me empresta a sua caixa? Aí eu empresto. Aí ele sobe na minha caixa e começa a pregar. Aí quando ele termina de pregar, já é 10 horas da noite. Caraca, irmão, tô me arrepiando todinho aqui, cara. Caraca, irmão. 10 horas da noite ele fala: agora pega a caixa de picolé e volta para a areia para vender. Em sã consciência, jamais eu voltaria. Eu rodei a praia o dia todo no sol quente, irmão. O que eu vou fazer com o picolé na praia 10 horas da noite para vender? Não faz sentido. Eu sei como é que se vende picolé. Eu já vendi picolé várias vezes na praia e não funciona assim. Os caras são pescadores de milhas e trilhas, acostumados a pescar, profissão dos caras. O que fez Pedro voltar? Não faz sentido. Vocês estão entendendo a profundidade do que está acontecendo aqui? Não faz sentido. O que fez Pedro voltar? Jesus pregava e Pedro ouvia. E a palavra diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Jesus pregava, Pedro ouvia. E aquilo foi gerando uma fé tão grande dentro dele, que quando Jesus falou: volta para a água, joga as redes novamente, Pedro fala: Senhor, por mim mesmo eu não ia não,
porque eu sei que vai dar ruim. Mas já que você que está falando, pela tua palavra, eu lançarei as minhas redes. E ele vai, irmão, e é tanto peixe, que quase afundou o barco dele, quase afundou o barco do vizinho. Porque você acha que as bênçãos do Senhor que cair sobre nós vai ficar em nós? Claro que não, vai resvalar em quem está ao nosso redor. É por isso que eu me alegro com o ar-condicionado, porque nós temos que nos alegrar com a alegria do irmão, nos entristecer, chorar com os que choram, nos alegrar com os que se alegram. Porque você acha que se a bênção do Senhor cair sobre essa pessoa que está do seu lado, aí você acha que não vai cair em você também? Não, irmão. Agora eu vou fazer uma coisa que vocês amam fazer. Eu vou pedir algo aqui que eu sei que vocês, oh meu Deus, vocês amam fazer isso. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela bem assim: se as bênçãos do Senhor cair sobre mim, fique tranquilo, porque vai cair sobre você também. Agora bate palma para Jesus aí. Quando Pedro volta, puxa barco, joga barco, e o barco quase afunda, chama o outro, 2, 3, 4, 3 barcos, né, e tal, aquela coisa toda, um puxa, outro segura, e quase cai, e areia. Chegou na areia, peixe que não acabava mais. Sabe o que Pedro fez? Se jogou nos pés de Jesus e falou bem assim: mestre, se afasta de mim, porque eu sou pecador. E aqui eu entro no X da questão que eu quero trazer para nós hoje. Pedro viu o que Jesus estava fazendo, e diante daquilo que Deus estava fazendo na vida dele, ele falou bem assim: eu não mereço, se afasta de mim, porque eu sou pecador. E quantas vezes eu falei: evangelho não é para mim, ser crente não é para mim. Eu contei meu testemunho aqui na última vez que eu tive aqui, e eu trabalhava, né, com um cara que hoje ele é pastor. Na época ele era missionário, ele entregava muita revelação, sabe? Respirava perto dele, ele: assim diz o Senhor. Aí um belo dia a gente trabalhando, ele: eis que te digo. Eu falei: pronto, você vai acordar 2h15 da madrugada e o Senhor vai palestrar contigo. Aí eu olhei para ele e falei: 2h15? E se for 2h14? E se for 2h16? Não vai ser Deus não? Aí ele: assim diz o Senhor. Aí eu: tá bom, não acreditava em revelação mesmo, fui para casa. Eu fumava muito, usava muita droga, fumava muita maconha, eu não fazia nada se eu não fumasse. Eu não conseguia dormir se eu não fumasse maconha. Aí eu cheguei em casa, apertei um baseado mais ou menos do tamanho desse microfone aqui, e fui fumando. Chegou na metade, eu não aguentei, aí eu apaguei e coloquei assim. Aqui vocês falam tijolo ou lajota? Tijolo, né? Lá a gente fala lajota. Aí coloquei no tijolo, né? Na varanda assim, e fui dormir. De madrugada eu acordei, aí pensei: dependendo da hora, eu vou lá e vou pegar a outra metade do baseado que eu deixei lá fora. Peguei o celular para ver a hora. Quando eu vi o 2, eu fiquei tranquilo. Mas quando eu vi o 15, aí eu
falei, não é possível, cara, zombei das coisas de Deus. E mesmo envolvido com crime e essas coisas, nós tínhamos o que nós achávamos ser temor a Deus. Nós tínhamos uma visão de Deus que nós temíamos a Ele. Por exemplo, a gente passava em frente de uma igreja, a gente fazia o sinal da cruz. A gente ia assaltar, né? A gente ia roubar, alguma coisa assim, a gente ia, tirava o boné, fazia o sinal da cruz e ia roubar. Era o que a gente achava, entendeu? Que era Deus, a gente não tinha. Às vezes, né, no movimento, né? A gente estava no movimento assim na boca, aí o pastor chegava para orar. A gente, agora ninguém vai vender droga, não deixava ninguém vender. E tirava o boné, tinha que tirar o boné. Aí tirava o boné, o pastor orava, a gente, amém, pastor. Aí ele ia embora, pastor, ora por mim. Aí o pastor orava, amém, pastor. O pastor ia embora, nós pegava a arma, droga e voltava tudo de novo. Eu não entendia, entendeu? Mas nesse dia eu senti dentro de mim como se as trevas e a luz estivessem brigando pela minha alma. Como se dentro de mim houvesse a luz puxando de um lado e as trevas puxando do outro. Foi isso que eu senti aquela madrugada. E eu comecei a fazer tudo quanto é tipo de oração que eu lembrava. Eu comecei, Pai nosso que estás no céu. Cara, nada, aquele medo, aquela angústia. Aí eu, Ave Maria, cheia de graça. Mas nada, eu salve rainha, mãe de misericórdia, santo anjo do Senhor, meu zeloso. Nem nada. Rapaz, aí eu lembrei de um papelzinho de evangelismo que o cara me entregou na empresa. Papelzinho que eu ando com ele até hoje dentro da minha Bíblia. Esse papelzinho aqui, o cara entregava na porta do restaurante. Só que os caras pegavam o papelzinho, amassavam e jogavam fora na frente do cara. Ele me entregou. Eu peguei o papel, a mão já foi para amassar e jogar fora. Quando eu olhei assim, ele estava bem assim para mim, ó. Aí eu, para não amassar e não jogar fora, aí eu passei o olho no que está em negrito, né? Aí fui e guardei no bolso, por educação. E eu lembrei do que estava escrito nesse papel. Senhor Jesus, eu te recebo em minha vida como meu Salvador. Me perdoe e me salva. E eu falei essas palavras e o meu coração fez bem assim, ó, bum. Aí eu, aí eu repeti, Senhor Jesus, eu te recebo. Aí o coração, bum, bum. Irmãos, eu senti como se as trevas estivessem tentando vencer, e a luz vinha, sabe, no meio das trevas, dissipando, sabe. Foi isso que eu senti aqui dentro. E eu comecei a repetir, Senhor Jesus, eu te recebo em minha vida como meu Salvador. Senhor Jesus, eu te recebo em minha vida como meu Salvador. E a luz foi saindo de dentro de mim, invadindo o meu quarto. Eu levantei da cama, Senhor Jesus, eu te recebo em minha vida como meu Salvador. Senhor Jesus, e andava para um lado e para o outro, irmão, aceitando Jesus dentro do meu quarto, sem saber o que eu estava fazendo. E nessa loucura, eu dormi. Nem lembro como, mas eu acordei com a explosão, uma visão de uma explosão. Uma pedra grande vinha na minha direção e ela explodia no meu rosto, bum. E eu levantei assustado, com a mão cravada no peito, e eu repeti a frase na minha mente: uma pedra se quebrou, uma pedra se quebrou. E eu não entendi nada, mas hoje eu entendo perfeitamente que naquele exato momento Deus estava tirando do meu coração, tirando de dentro do meu peito um coração de pedra e botando no lugar um coração que pulsa por Ele.
Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, cara. E eu fui pro trabalho, não falei nada com o cara que me entregou a revelação. Falei, também não vou dar moral pra esse cara também não, fiquei caladinho. Só que começou a acontecer coisas que eu não estava entendendo. Os caras falavam palavrão, porque eu trabalhava no meio de peão. Quem aqui já trabalhou com peão aí? Vocês sabem como é que é peão, né? Cara, os caras falavam palavrão, aquilo era como uma faca no meu ouvido. Eu, hein? Os caras queriam me mostrar pornografia no telefone. Eu olhava aquilo ali, velho, eu tinha nojo, sabe? Coisas que eu estava habituado a fazer normalmente. E eu comecei falei, cara, tem alguma coisa esquisita comigo. E eu só chorava. Resumindo a história, fui parar na igreja. O cara me levou para a igreja. Nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Entrei, Assembleia de Deus de Argolas, pastor Rogerinho, culto de jovens. Uma menina pegou e pregou sobre Nínive, Jonas pregando e Nínive se arrependendo. E eu do cantinho da mesa da igreja, eu falava bem assim, como é que essa menina sabe o que eu estou vivendo? Não tem aquele culto que parece que é para você? Alguém já passou por isso aqui? E eu falei, não é possível, deixa eu sair daqui. Tentei sair da igreja, não consegui de jeito nenhum. O pastor no final do culto pegou o microfone e falou, você que está aí já aceitou Jesus no seu coração? Não vou falar o nome para não te envergonhar. Aí eu falei, é eu. Mas você já aceitou Jesus no seu coração. Vem aqui e fala para todo mundo que você não quer mais viver para o mundo, que você quer viver para Deus. Aí eu falei, ixi, se ele falar de novo eu vou. Aí ele repetiu. Aí eu falei, se ele repetir pela terceira vez eu vou. Ele repetiu. Aí eu falei, cara, se ele falar a quarta, aí eu vou saber que é comigo. Aí ele foi. Aí eu falei, ixi, deixa eu sair fora daqui. Irmão, levantei. A ordem que eu programei o meu cérebro para dar para minhas pernas era corre para fora da igreja. Essa era a ordem que eu dei para minhas pernas. Corre para fora da igreja. Irmão, quando eu fui perceber, eu corri para o altar, cara. E quando eu fui ver, eu estava aqui na frente dizendo, Senhor Jesus, eu te recebo em minha vida como meu Salvador. Me perdoa e me salva. Comecei a caminhar. Deus levou uma galera comigo. Deus levou uma galera. Tinha muita coisa em casa, porcaria, né? Droga, um monte de coisa. Eu botei tudo dentro de uma bolsa. Peguei tudo que eu tinha na minha casa. Droga, um monte de coisa errada. Botei tudo dentro de uma bolsa e falei, vou jogar fora. Dei 2 passos e uma voz gritou no meu ouvido, não joga fora. Aí eu falei, é o inimigo. Claro que é o inimigo. Tô querendo jogar a droga fora e o inimigo tá falando para não jogar, é o inimigo. Perdeu, sujo. Dei mais 2 passos, a voz, não joga fora. Entrega para a pessoa que você compra essa droga, para ela jogar fora. Aí eu falei, eu vou nada. Só que como que bate queda de braço com Deus? Na queda de braço com Deus a gente sempre vai perder. E a ordem era, vai no cara que você comprou e manda ele jogar fora. Aí vai eu. Cheguei no cara e falei bem assim, mano, tá vendo essa bolsa aqui? Você vai chegar em casa, você vai abrir, você vai olhar o que tem dentro e você vai jogar fora.
Aí ele, olha, neguinho. Eu falei, é uma parada de Deus. Coisa de Deus. Você vai bater de frente? Aí ele, não, tá doido? Jamais. Eu falei, então. Aí ele levou a bolsa para casa. 20 minutos depois ele me liga. Neguinho, você não sabe o que aconteceu. Aí eu falei, conta, mano, o que aconteceu? Peguei a bolsa que você me deu, abri, olhei o que tinha dentro, me deu vontade de pegar umas coisinhas ali, mas eu lembrei que você falou que era coisa de Deus. Eu fechei a bolsa, fui lá na maré, piquei a bolsa na maré, mano. Quando a bolsa estava no alto, eu estava olhando para a bolsa e não, dei mole. Não era para ter jogado. Só que quando a bolsa bateu na água, neguinho, eu senti dentro de mim como se correntes estivessem se quebrando, mano. Aí eu falei, não é possível, mano. Na moral. Aí ele, na moral, neguinho, não sei te explicar o que foi, cara. Eu senti uma parada tão... Mano, eu me senti livre, mano. Eu corri pra casa. Tinha vários tabletes lá em casa. Peguei os tabletes tudo. Eu falei, vai, mano, fala, mano. Peguei os tabletes tudo. Piquei tudo. Eu falei, vai, continua. Fui lá na rua, mano. Entreguei tudo pros caras. Eu falei, não, mano. Os moleques estão felizão lá na rua. Eu falei, é claro, velho. Aí ele, mas o que foi, neguinho? Eu falei, não, esquece, velho. A intenção é que vale. Passou um tempo, ele começou a caminhar e aceitou Jesus. E quando eu pensava que eu não era merecedor, eu lembrava dessas coisas que me aconteceu. Eu tinha vergonha de andar com a Bíblia, porque os caras do meu bairro que me conhecia, eu achava que era vergonhoso, sabe? Eu tinha vergonha de andar com a Bíblia, eu tinha vergonha de falar de Deus. E um dia eu ajoelhei e falei, Senhor, me dá a oportunidade de pregar a tua palavra. Me dá a oportunidade de pegar a tua palavra. Tira essa vergonha de mim. Tira esse medo de mim. Às vezes vocês veem a gente aqui correndo, pulando, dançando, e às vezes vocês podem pensar que a gente está fazendo isso aqui para poder fantasiar o pavão. Mas não é para fantasiar o pavão, não. A gente fica pulando, dançando, cara, porque eu sei de onde que Deus me tirou, cara. Eu sei de onde Ele me tirou. Então cada gesto, cada palavra, cara, que eu estou falando para vocês aqui, não é de alguém que ouviu falar, não. Eu não ouvia falar. O que eu estou falando para vocês aqui foi algo que eu vivi. Não foi nenhuma lavagem cerebral que eu sofri. Ele é real, Ele vive, Ele está vivo, Ele se revelou para mim. Não foi ninguém que me contou, irmão. Eu vivi isso. Eu vivi. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que aconteceu lá no meu quarto, cara. 2h15 da madrugada, eu sei. Ele é real. É de verdade. E quando eu falei, Senhor, me dá a oportunidade para pegar a tua palavra, eu estava pensando nisso daqui. Eu estava pensando no microfone, nas luzes, na galera sentada me ouvindo, na banda tocando no fundo, minha foto no cartaz, bem grande, Adlin Rodrigues, olha só que coisa linda. Era nisso que eu estava pensando. Mas sabe o que isso aqui é, irmão? Isso aqui não é nada. Eu nunca quis ser um astro gospel. Eu nunca quis, eu nunca almejei, eu nunca desejei. E quando eu comecei a falar, Senhor, me dá oportunidade para pregar a tua palavra, era isso que eu estava querendo. 3 horas da manhã, eu de joelho, na beira da minha cama, falando, Senhor, me dá oportunidade para pregar. E pensando nas luzes, pensando no microfone. Aí de repente eu ouço lá na minha rua, eu vou te matar. E uma garrafa quebrando.
Plá, eu vou te matar, não me segura não. E eu falo, cara, me atrapalhando a orar. Ajoelhei de novo, fechei os olhos. Senhor, me dá oportunidade para pregar a tua palavra. Pensando nisso daqui, pensando no ar-condicionado. E lá fora, me solta, me solta. Não faz isso. Eu falei, não é possível. Fui lá fora, abri o portão, olhei assim na gretinha. 2 grupos de jovens, aparentemente bêbados. Eles estavam vindo de uma festa, se desentenderam. Um deles quebrou a garrafa e estava querendo furar o outro. Eu falei, hein? Cada um com seus problemas. Quando eu virei as costas, aquela voz de novo. Você não pediu uma oportunidade para pregar minha palavra? E eu falei, Senhor, deixa eu reformular a oração. Era outra coisa que eu estava pensando. Você pediu uma oportunidade para pregar a minha palavra. Eu não, Senhor, não. Olhei para o lado assim e vi meu violão. Passei a mão no violão, falei, já sei. Segurei o violão igual uma metralhadora. Fui na gretinha do portão, abri e deixei aberto. E segurando o microfone, o violão bem assim, ó. Quando os caras chegaram na reta do portão, eu dei um chutão no portão. Pum! E saí bem assim com o violão na mão. Aí os caras... Eu peguei o violão. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Aí os caras, neguinho, não faz um trem desse não, neguinho. Numa dessas a gente dá um tiro em você. Eu falei, dá nada. Senta aqui, que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Vocês querem conhecer o que está em mim? Senta aqui que eu vou mostrar. 3 horas da manhã, os caras largaram garrafa, sentaram no banco. E eu fiquei lá tocando louvor para os caras. Passou-se o tempo. Um deles foi para a presença. E a minha Bíblia diz que não existe nada maior, não existe nada capaz de fazer festa no céu quando um pecador se arrepende. Família, o Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu. Ele vai nos capacitar. Se existe algum jovem, adolescente, algum irmão ou irmã que tem sentindo algum pensamento que não é merecedor, o Senhor nos escolheu e Ele vai nos capacitar. É um que Ele quer. Ainda bem que um dia alguém pregou para mim. Hoje eu só estou aqui porque um dia alguém pregou para mim. E pode ter alguém do seu lado só esperando uma palavra sua, para ele entender que ele é merecedor. Tem barbeiro aí? Barbeiro que tem? Quem faz, alguma mulher que faz unha de gel, salão de beleza, tem? Beleza, vamos lá. Que maravilha. Ô, glória. Os homens levam em média aí umas meia hora, 40 minutos para cortar o cabelo, né? Mais ou menos isso? 40 minutos? 40 minutinhos? Os dread não, grande já demora mais, né? Mas tipo assim, disfarçadinha é 40 minutos, né? Então as mulheres devem demorar aí umas 8h30. Para fazer uma unha de gel, 5 horas, né? 3 horas.
2 a 3, né? Então é 5 mesmo, galera. Fica ali conversando, né? Levanta da cadeira antes de terminar o procedimento. Uma mulher que chega para fazer unha de gel ou para fazer o cabelo, ela levanta da cadeira antes de terminar? Então fica ali o dia todo sentadinha ali, com a mão assim para você, com a cabeça assim para você, né? Aí bota a touca, né? Faz aquele monte de coisa, né? 8 horas, 6 horas, 3 horas, 5 horas no mesmo lugar sem sair. Tudo que você fala ela ouve. Dá para pregar? Quem anda de Uber aí? Quem é Uber aí? A pessoa abre a porta no meio da corrida, eu tô fora. Claro que tem uns que não gostam de ouvir, né? Mas tem uns que se você falar, nossa, tá quente hoje, né? Acabou. Dá para pregar ou não dá? Dá para falar Jesus te ama? Qual foi a última vez que a sua ousadia mostrou para o mundo que você é servo do Senhor? Geração, chegou a hora de fazer como Pedro. O que é preciso a gente largar na areia para seguir Jesus? Qual é o barco que você tem segurado? Jesus está te chamando. E qual é o barco que tem te prendido na praia? Qual é o barco que tem te impedido de seguir a Cristo? Hoje não é fácil como nunca foi. Exige esforço, exige querer, exige renúncia. Mas nós estamos correndo não como quem corre sem um alvo. Nós não estamos lutando como quem desfere golpes no ar. Nós estamos correndo em direção a um alvo. E esse alvo se chama Jesus Cristo. Não é um troféu corruptível. Não é uma medalha que ladrão rouba e traça, corrói. Nós estamos falando de uma riqueza que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem chegou perto do coração do homem, nem sequer sentir o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. As aflições do tempo presente nem se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Não perca a alegria da salvação. Não perca o amor e o desejo pela eternidade. Não deseje as coisas do mundo mais do que as coisas do céu. Nós não corremos para coisas terrenas, porque as coisas terrenas são passageiras. Nós corremos para as coisas eternas. Aquele tesouro aonde traça não corrói, ladrão não rouba. É lá que está o nosso coração. Não perca a alegria da salvação. Não viva um cristianismo cultural. A gente faz trabalho de missão, e quando a gente vai na rua, tem gente que está em situação de rua, tem gente que está traficando, mas que conhece mais Bíblia do que eu. O cara chega e fala bem assim: já fui missionário, eu era presbítero, eu era diácono, já fui líder de jovem. Hoje, o cristianismo tem sido cultural. A Disney está fazendo filmes cristãos, a televisão, cantores cantando.
Mas muitas vezes a intenção do coração não é o reino de Deus, é um nicho. A Disney percebeu que tem crente que assiste filme e ela está fazendo filme para os crentes assistir. Por quê? Agora você acha que a Disney quer me converter? Eles vão pregar um evangelho que convém. Agora quando você for para a rua, quando você for para a escola, um evangelho que te convém não vai te manter de pé. O que te vai te manter de pé é o evangelho que te confronta. Chegou a hora, minha geração, eu acredito nessa geração, mano. Eu acredito na geração que está colocando a carne para sangrar, para permanecer na presença do Senhor. Esses dias eu fui fazer um passinho. A gente foi numa vila, no sertão da Bahia, e eu dançando a dancinha, né? Cabeça, ombro, joelho e pé, né? Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. E aqueles meninos me olhando assim, tal. Eu falei, tá bom, vou envolver esses meninos aqui. Aí comecei, cabeça, ombro, joelho e pé. Rapidinho os meninos tudo levantaram. Cabeça, ombro, joelho. Eu falei, Aí eu fiquei pensando nisso, cara. Cabeça continua cabeça, ombro continua ombro, joelho continua joelho, pé continua pé. O movimento mudou, mas o fundamento continua o mesmo. Talvez outrora não usaríamos essa linguagem que eu estou usando. Talvez outrora não usaríamos dentro de um templo religioso essa roupa que estou usando. Mas o evangelho a ser pregado não mudou. Deixa o barco na areia e vamos caminhar com Cristo. Mestre, eu quero te seguir. Primeiro deixa eu sepultar os meus pais. Deixe que os mortos sepultem os mortos. Quanto a você, vá pregar as boas novas. Mestre, eu quero te seguir. Quer me seguir? Os passarinhos têm seus ninhos, as raposas têm os seus covis. O filho do homem não tem nem onde nem recostar a cabeça. Quer me seguir? Mestre, eu quero te seguir. Eu quero te seguir. Você quer me seguir? Então tome a tua cruz, negue-se a si mesmo, dia após dia, e venha me seguir. Vocês estão aí? Se coloca de pé aí em nome de Jesus. Chegou a nossa hora, chegou a nossa vez. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado. De que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil. E vai ser difícil, eu sei, pagar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, que me segurando e assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, e se eu, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar,
pra perto, forte, forte, vai, me chama pra perto. Tem alguém aqui hoje que por acaso deseja mais uma vez fazer uma aliança com o Senhor? Aqui está escuro, eu não consigo te ver, mas se existe alguém que quer fazer uma aliança com o Senhor, vem aqui que eu quero te dar um abraço. Se existe alguém nesse lugar que tem algum barco, cara, que está tendo dificuldade de largar, Jesus está te chamando, larga esse barco na praia, cara. Se existe alguém que deseja fazer uma aliança com o Senhor hoje, e está nesse lugar, eu te convido a vir aqui na frente. Eu te convido a vir aqui na frente. Meninas, cadê as mulheres da igreja? Cadê as mulheres? Isso, irmã, cerca aqui igual a muralha de Jericó. Cerca essas meninas aqui igual a muralha de Jericó. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando. Vai ser difícil, eu sei. Vai ser difícil, eu sei. Forte, você estará ao meu lado, que me segurando, de que tudo vai ficar bem. E se eu cair, e se eu cair, sim, e se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, e se eu chorar, então vem. Me chama pra perto. Eu lembro que eu recebi uma ligação dizendo bem assim: temos um plano de carreira para você. Estamos te enviando os valores. Porém, certos lugares que você for, você não vai poder falar o nome de Jesus. E eu já tinha pregado numa tribo indígena, onde o cacique não deixava falar o nome de Jesus. E foi a experiência mais terrível que eu tive na minha vida. Ele falava: pode falar o nome Deus Criador, mas não fala Jesus. Depois que eu conhecer Jesus, aí eu vou deixar vocês falar esse nome aqui na tribo. Passou-se o tempo, a gente voltou nesse lugar. E ele disse: Siratã Manchó está aqui nesse lugar. Eu falei: Siratã Manchó? Sai pra lá, velho.
Siratam Manchó está aqui nesse lugar. O que é Siratam Manchó? Jesus Cristo na língua dos pataxós. Aí eu peguei, lembrei disso, virei as costas para a proposta, com o coração, irmão, trincando, porque tem uma filha pequena, eu tenho uma neném de 4 anos de idade, a minha esposa, e eu sei o quanto aquele valor, cara, eu sei o quanto aquele valor supriria as necessidades da minha casa, cara, eu sei. E o Senhor sabe o quanto eu senti vontade de aceitar, cara. Mas eu virei as costas, cara, e deixei aquele barco na areia. E fui seguir Jesus, cara. E pensando, Senhor, eu estou deixando a oportunidade de cuidar da minha família. É o meu trabalho, Senhor. Aí o Senhor falou comigo bem assim: quem te sustenta não é o seu trabalho, quem te sustenta sou eu. E a partir de hoje, vocês que querem fazer uma aliança com o Senhor está dizendo para vocês hoje: eu te sustento, eu te dou força, eu te blindo. Por que essa galera do Imersão está cercando aqui? Porque assim como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do teu povo. O Senhor nos cerca, nos guarda. Tudo passa rápido. Vocês que estão ao alcance da minha voz, o tudo passa. Ontem a gente era uma criança, hoje já somos adultos. Tudo passa. E passa rápido. Orem para que esses adolescentes e essas crianças entendam. E não precisem passar pelo que a gente passou. Orkut passou, era febre, Orkut passou rápido. MSN passou. Facebook, só os mais novos só os mais velhos que usam, né? A molecada nem usa Facebook mais, era febre esses dias, passou. Por isso, família, não vale a pena ficar fazendo dancinha, expondo o seu corpo, por exemplo, no TikTok, porque vai passar. Não entregue, meninas, não entregue de bandeja para ninguém. Meninas, vocês são lindas. Meninas, vocês são princesas do Senhor. Vocês são lindas. Vocês têm um futuro lindo pela frente. Vocês serão mulheres que edificarão seus lares. Vocês serão mulheres sábias. Meninos, oh rapaziada, tem tanta coisa boa para viver, cara, nesse mundo. Sabe o que tem de bom para viver nesse mundo? Viver na presença do Senhor. Não se envolve não, meninos. Tô falando sério, cara. Ouve. Busca as coisas de Deus. Busca essa galera aqui, ó. Busca esses ambientes aqui, ó. Senta com o pastor, cara. É incrível você ouvir as histórias que os pastores dessa igreja têm para contar. Cara, é incrível. Vai edificar demais a vida de vocês. Oh, Senhor. Vou até deixar uma palavra aqui, que se os pastores quiserem pegar a ideia, acabou de descer aqui agora.
Um dia os pastores, os irmãos mais velhos, marcar de contar testemunhos para os mais novos. Sabe? Marcar um dia só para os mais velhos contar os testemunhos. Porque eu tinha um pastor que contava testemunho direto. Cara, isso fortaleceu demais na caminhada. Então agora feche os seus olhos. Coloque as suas mãos no seu coração. Que nesse momento você vai repetir essas palavras comigo. Senhor, eu te recebo em minha vida como meu Salvador. Me perdoa e me salva. E agora você vai olhar para essa pessoa que está do seu lado. Você vai procurar alguém e você vai dar um abraço nessa pessoa. E quem vê que tem alguém, procura, dá um abraço nessa pessoa. Dê a mão para essa pessoa. Coloque a mão no ombro. E nesse momento é o Espírito Santo de Deus te abraçando. Sim, famílias sejam restauradas. Famílias sejam restauradas. Corações sejam curados. Feridas na alma sejam saradas. Porque é isso que a palavra do Senhor faz. A palavra do Senhor é cura, é vida na vida, é pessoas em pessoas. Grandes coisas o Senhor tem para fazer neste lugar. E eu creio que o romper de Deus estará sobre os jovens desse lugar. O romper de Deus está sobre essa geração. E vai ser difícil, eu sei. Larga tudo por você. Você estará ao meu lado, me segurando. Agora cante bem baixo. E se eu cair, a sua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, pastorzão, e se eu chorar,